Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Ontologia dos Rosa-Cruzes. Nós paramos na nona lei. O que diz a nona lei? A morte ocorre no momento em que o ser humano faz sua última exalação e se traduz na separação definitiva entre o corpo e a alma. Nona lei. Dentre todos os mistérios com que o ser humano se defronta desde a noite dos tempos, a morte é certamente o que mais o intriga e fascina, pois constitui um término a que ninguém pode se subtrair. É como diz o ditado popular, né? A única coisa que a gente tem certo nessa vida é a morte, porque todos nós vamos morrer um dia. Efetivamente, todos estamos destinados a morrer um dia e deixar os entes queridos com quem compartilhamos nossa vida. Ignoramos apenas onde, quando e como isso vai acontecer. É porque nós sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando, qual vai ser o dia, onde vai ser e em que circunstâncias isso vai acontecer. Isso é um mistério. Para muitas pessoas, esse evento inevitável da existência é temível e temido, pelo menos pelos sofrimentos morais e físicos que o precedem. É aquela velha história, né? Tem gente que diz: "Ah, eu não temo a morte, eu temo o sofrimento que vem antes da morte". Como, por exemplo, você passar 10 anos deitado em cima de uma cama sem poder se mexer, né? Eu acho que esse tipo de morte é bem doloroso. Ou então um câncer agressivo que faz você perder toda a sua vitalidade. E tem umas mortes que são mais rápidas, né? Como tem gente que vai dormir e não acorda mais. Eu acredito que essa seja a forma mais tranquila, né? De passar pela morte, pela transição. A essa angústia natural e compreensível acrescenta-se o fato de que nenhum indivíduo pode descrever a existência póstuma com perfeito conhecimento de causa ou testemunhar sua própria morte. Nisto ela faz verdadeiramente parte do desconhecido, no sentido mais filosófico do termo. Todavia, os Rosacruzes do passado nos transmitiram um saber que esclarece consideravelmente esse grande mistério. Embora isto pareça a priori contraditório, a ideia que fazemos da morte condiciona muito nossa vida, pois determina os valores morais em que acreditamos e influencia nosso comportamento. Genericamente, há duas maneiras de abordá-lo.
segundo a pessoa seja materialista ou espiritualista. Para as pessoas que negam a existência da alma e de Deus, a morte leva ao vazio e se traduz por um não ser absoluto. Eu acredito também que é por isso que as pessoas mais materialistas, elas têm mais dificuldades em aceitar a morte, né, digamos assim. Porque o que elas pensam? Não, Deus não existe. Não existe alma, não existe espírito, não existe vida após a morte, não existe nada. É tudo vazio. Então, essa pessoa deve temer muito a morte, né? Porque ela se apega muito ao mundo material. Então, ela pensa, por exemplo, digamos que eu sou um grande empresário, materialista, né? Eu não estou falando dos que são espiritualistas. Que eu construí um império, muitos bens materiais, tive uma grande família, mas só que eu não acredito em Deus, não acredito em vida após a morte, não acredito no além, não acredito em nada. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar se questionando: nossa, eu construí tudo isso, todo esse império financeiro, tenho uma família maravilhosa, mas eu vou perder tudo isso quando eu morrer. E eu vou virar pó e tudo acabou. Então é assim que os materialistas pensam. E é por isso que eu acredito que essas pessoas elas têm mais dificuldades em querer ter uma experiência com a morte, né? Eu acho que essas pessoas elas querem afastar a morte o máximo possível. Mas isso aí a gente sabe que é impossível, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos passar pela morte que os Rosacrucis chamam de transição, que é a transição do mundo físico para o mundo espiritual. Considerando que o ser humano está limitado a um corpo físico dotado de consciência puramente cerebral, essas pessoas entendem efetivamente que a morte implica a aniquilação total e definitiva de todo o indivíduo. Por isso, têm uma atitude negativa para com ela e a concebem como o fim de tudo o que elas eram como seres humanos. Em virtude deste princípio, a maioria dos materialistas busca a felicidade na satisfação de seus desejos físicos e suas alegrias essenciais estão baseadas nos prazeres que este mundo pode lhes oferecer. Então, já que as pessoas materialistas elas não acreditam em nada, não acreditam em Deus, nem alma, nem espírito, elas vão se dedicar apenas aos prazeres terrenos, que são os estudos, que são a carreira profissional. Para quem é empresário, né, seria a empresa que eles montaram. Para quem é profissional, seria um emprego que eles têm, a família que eles construíram. Se for um político, aos cargos que ele obteve na política. Enfim, coisas puramente terrenas. Por definição, toda pessoa espiritualista admite a existência da alma, considerada mais frequentemente como uma essência imortal, com origem no próprio Deus. Mas essa crença não é suficiente para se compreender o que é a morte, e menos ainda o que se segue a ela.
Então, para as religiões que muitas pessoas se voltam para obter uma resposta para esta questão que lhes é fundamental. O que se passa após a morte? E essa é uma das perguntas que muitas pessoas que fazem. Essa pergunta faz muitas pessoas entrar para o mundo do esoterismo. É, o que acontece depois da morte? Será que existe vida após a morte? São questionamentos que mudam assim o nosso direcionamento espiritual. Outra questão também, né, que por experiência própria, né, eu vejo perguntas como: quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro eu? E o que faço aqui nesta matéria? Será que existe alguma coisa além disso, de nascer, crescer, constituir família, ter um emprego, envelhecer e por fim morrer? Será que a vida é só isso? Ou tem alguma coisa mais além disso? E foram exatamente essas questões que me levaram a estudar a teosofia, a, a cabala, a gnose, o espiritismo e agora o rosacrucianismo. Mas esse é o caminho que todo indivíduo vai trilhar. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai fazer essas perguntas. E a gente só vai ficar satisfeito quando obtiver a resposta a essas questões. Continua no próximo vídeo.